Continuando aí nossos exercícios de fixação sobre a matéria divisão proporcional. Então nós já vimos a matéria, já vimos alguns exercícios e agora a gente vai aumentando o grau de dificuldade desses exercícios. Vamos dar uma olhada lá no nosso slide. O exercício de número 3. Percebam aí que já é um exercício um pouquinho maior, né? E esse exercício aí, o que a gente tem para destacar, além da quantidade, claro, né, 870 flores, temos para destacar aí que a divisão será feita diretamente e, ao mesmo tempo, essa divisão vai ser feita também inversamente proporcional. Então, vamos lá para a lousa para dar uma olhada nisso. Exercício de número 3, revisão de fixação de divisão proporcional. Quantidade que queremos dividir, 870. Então, vamos colocar lá 870 flores. Vai ser dividida entre 5 meninas. Então, vou colocar aqui menina A, menina B, C, D e E. Lembram da ferramenta ainda, né? 870, então, vai ser dividido entre essas 5 meninas. A divisão vai ser feita pelo conceito misto. Então, é diretamente proporcional a, está dizendo lá, diretamente proporcional às idades de cada uma. Então, respectivamente, as idades são 1, 2, 3, 4 e 5. Só que a divisão, como é conceito misto, não é só direta, tem também a parte do inversa, né? E, ao mesmo tempo, inversamente proporcional aos números, está dizendo lá, 5, 4, 3, 2 e 1. Próximo passo aí, relembrando, é tratar os inversos. Então, inverso de 5 é 1/5, inverso de 4 é 1/4. Inverso de 3 é 1/3, inverso de 2 é meio, e inverso de 1, que é 1 mesmo, né? Tranquilão? Bom, como a divisão é conceito misto, dentro da nossa ferramenta aqui, o que nós vamos fazer? Não vamos utilizar nem o direto, nem o inverso para fazer a divisão entre eles. Nós temos que utilizar o quê? Temos que utilizar o produto entre eles. Lembram disso? Então, é 1 vezes 1/5, 1 vezes 1/5, que é igual a 1/5. Opa, novidade, né? 1 vezes bolinha é bolinha, 1 vezes 1/5 é 1/5. 1 dividido por 5 é igual a 0,2. Legal. Segundo aqui, direto vezes inverso. 2 vezes 1/4, que é igual a 2/4. 2 dividido por 4, que é igual a meio. O próximo, direto vezes inverso. 3 vezes 1/3, que é igual a 3/3, que é igual a 1. Estamos conseguindo números fáceis aí de trabalhar, né? Mas lembrem-se, tem que sempre lembrar lá da gambiarra para o caso de aparecer aí, após a multiplicação, tudo fração bicuda, né? 9/7, 11/3, né? Cuja divisão não dá uns números fáceis de trabalhar. Você vai lá e faz aquela gambi que nós vimos lá no módulo da aula de divisão proporcional, né? Transformando as frações bicudas tudo em número inteiro e de fácil manuseio, né? Direto vezes inverso. 4 vezes meio, que é igual a 4 meios, que é igual a 2. 4 dividido por 2. E o último aqui, 5 vezes 1, que é igual, claro, 5 vezes 1, que é igual a 5. Então, a primeira menina vai ter direito a 0,2 do total de parcelas. A segunda menina vai ter meio do total de parcela. A terceira vai ter direito a 1 parcela. A quarta vai ter direito a 2 parcelas. E a última vai ter direito a 5 parcelas.
O exercício está perguntando quantas flores receberam juntas a primeira e a última menina. Então, vai ser essa quantidade de parcelas vezes o K, que é a constante de proporcionalidade, mais essa quantidade de parcelas vezes o K, que é a constante de proporcionalidade. Como é que a gente obtém o K mesmo? Dividindo tudo que a gente tem que dividir pelo total de parcelas, porque o K é o valor de cada uma das parcelas em que dividimos o inteiro. Vamos ver quantas parcelas nós temos ao todo aqui. 578,7. Olha que moleza. 870, pega lá tudo que tem para dividir e divide pelo total de parcelas a fim de encontrar o valor de uma. Ora, 870 dividido por 8,7 tem que dar quanto? Ora, se der 10 vai dar 87, portanto tem que ser 100. Ou seja, eu tenho que deslocar essa vírgula 2 casas para a direita para ficar igual lá, né? Olha lá, vírgula não está aqui, 2 casas para a direita, né? Está lá o 870. Portanto, o nosso K é a constante de proporcionalidade, ou seja, o valor de cada parcela em que dividimos o inteiro. Se esse aqui tem direito a 0,2, é 0,2 vezes 100. Sempre que se multiplica por 100, significa deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, olha lá, eu sei falar direita. 0,2 vezes 100 é igual a 20, e aqui embaixo, 5 vezes 100, que é igual a 500. Tranquilão? Se eles querem saber apenas quantas flores receberam juntas a primeira e a última menina, significa que eu tenho que adicionar esses 500 aos 20 e juntas a primeira e a segunda menina, ou a primeira e a última menina, receberam 520 flores. 520 que está lá na alternativa D de dado. Então, é um exercício que é um exercício bastante grande, né? É um exercício trabalhoso, mas não é um exercício de difícil resolução, né? Chegamos ao final desse exercício aqui, demorou porque também a gente está explicando ao mesmo tempo que resolve. Mas você pegando habilidade com a ferramenta, exercício desse fica extremamente fácil de se resolver. Imagina ter que resolver isso pela norma culta, montar aquela montoeira lá de fração, fazer aquele monte de relações, encontrar constante, ter que multiplicar de novo. Então é importantíssimo que você entenda, aprenda e treine, exercite a ferramenta, ela vai te ajudar bastante dentro da prova. Legal? E para isso, vamos para outro exercício aí de divisão proporcional. Dá uma lidinha aí no exercício, vocês vão reparar que esse exercício ele muda um pouco a cor da sopa, né? Ou seja, ele está aí te fazendo uma pergunta sobre um determinado valor que não é informado dentro do exercício, né? Isso é óbvio, né? Que quantia recebeu a primeira. Claro, se é uma pergunta, não pode estar sendo informado dentro do exercício. Mas reparem que o que eles estão omitindo aqui é a determinada quantia que vai ser dividida por essas 3 pessoas. Ora, vamos lá para a lousa para descobrir isso. Bom, claro que a pergunta do exercício poderia ser justamente essa, né? Que quantia foi dividida entre as 3 pessoas. Então, a gente vai ver também como chegar nisso. Pergunta não é essa, é que quantia recebeu a primeira pessoa. Eles estão omitindo aquilo que nós temos que dividir. Então, vamos lá. Exercício número 4. Nós não sabemos o que tem para dividir, mas a matemática sabe. Portanto, vamos dividir x. E isso vai ser dividido por 3 pessoas.
Então, vamos chamar lá de pessoa A, que é a primeira, pessoa B e pessoa C. Diretamente proporcional, mas por quê? O exercício não está dizendo. Sempre que não disser coisa alguma, a divisão será diretamente proporcional. A primeira recebeu 1/5. Legal. A segunda recebeu 1/4. Joia. E a terceira recebeu o restante. Tá bom. Ora, mas não dá para fazer logo montando aquelas equaçãozinhas lá, né? 1/5 de x mais 1/4 de x mais o restante é igual a x. Calma, porque tem exercício que trata de divisão proporcional, que trata desse tipo de assunto assim, ou seja, que não te informa o total que está sendo dividido, que não dá para sair dessa forma montando em equação de primeiro grau. Então vamos resolver sempre os exercícios de uma mesma forma, para que você, na prova, não tenha que ficar pensando, esse eu faço desse jeito ou faço daquele outro. Então a ideia é que você tenha um caminho igual para todos eles, que você se habitue e ganhe tempo na hora da resolução. Bom, se esse recebeu 1/5, esse recebeu 1/4, esse recebeu o restante, significa que ele recebeu o restante que restou, é claro, depois da entrega de 1/5 e 1/4. Não entendeu? Vai ficar fácil. Tem 100 reais no bolso. Dou 20 reais para uma pessoa e 30 para outra. Para uma outra, eu dou todo o restante do dinheiro que eu tinha no bolso. Ora, quanto que essa última recebeu? 50, né? Como é que eu fico sabendo disso? Ó, eu tenho um total que é 100. Dou 20 para uma, sobrou 80. Dou 30 para outra, sobrou 50. O restante, que é 50, eu entrego para a terceira. Então, para saber quem é o restante, eu tenho que adicionar aquilo que já foi entregue. Então, vamos ver isso. Ó. 1/5 mais 1/4. A adição de frações de denominadores diferentes, vamos lá para o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo entre 5 e 4 é 20. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 5 dá 4, vezes 1, 4. Depois, 20 dividido por 4 dá 5, vezes 1, 5. 5 mais 4 é igual a 9, 20 avos. Legal. Isso quer dizer que já foi distribuído entre essas duas primeiras pessoas 9 partes das 20 partes possíveis. Não é isso? Numa fração, o denominador indica em quantas partes eu dividi aquilo que eu estou dividindo. O denominador, que é o de baixo, indica em quantas partes eu dividi o meu inteiro. E o numerador, que é o de cima, quantas partes eu tomei desse inteiro. Nesse caso aqui, ó, o meu inteiro está dividido em 20 partes, das quais eu já peguei 9. Então, falta pegar quantas? As outras 11. Das quais eu já entreguei 9. Então, falta entregar quantas? As outras 11. Portanto, este restante aqui corresponde a 11 20avos. Se adicionar todo mundo aqui, vai dar um inteiro, ou seja, 20 20avos. Bom, conseguimos até agora obter apenas a quantidade de parcelas que cada uma dessas pessoas tem direito. Todas essas quantidades, tudo fração. Essa aqui está fácil, 0,2, 0,25, mas essa aqui é fração bicuda. Então vamos trabalhar lá com a ideia da gambiarra de transformar isso daqui em número inteiro. Mínimo entre 5, 4 e 20 é 20. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 5 dá 4, vezes 1, 4. 20 dividido por 4 dá 5, vezes 1, 5. E 20 dividido por 20 dá 1, vezes 11, 11. Então vamos ter lá 11, 16, 20. Ah, igualzinho do mínimo, mas não é sempre não, tá? Calhou. Agora perceba, se eu pegar tudo que eu tenho para dividir e dividir pelo total de parcelas, eu vou encontrar o tal do K. Não é isso? Que é a constante de proporcionalidade.
Esse K vai multiplicar esse 4 aqui a fim de eu encontrar a resposta da questão. Porque a pergunta da questão é que quantia recebeu a primeira. Então vamos lá, passo a passo. Quanto é que dá x dividido por 20? Sei lá eu. Ah, então tem que haver alguma outra informação no exercício para eu sair dessa sinuca aqui. Então vamos dar uma lida lá. A última pessoa recebeu 600 a mais que a segunda. Ah, quer dizer que esta aqui recebe a mais que aquela ali em dinheiro, 600. Ah, tá bom. Terceira pessoa recebe a mais que a segunda em dinheiro, 600 reais. Tá, isso em dinheiro. E em parcelas? Quantas parcelas a mais a terceira recebeu em relação à segunda? Ora, se a terceira recebe 11 parcelas, tá aqui, né? E a segunda recebe 5 parcelas, o que está aqui, ó. Claro que a terceira está recebendo 6 parcelas a mais que a segunda. Tranquilo? Então, a informação que ela recebeu 600 a mais é do exercício. A informação que ela recebeu 6 parcelas a mais é da elaboração do exercício. Ou seja, um é o enunciado que dá e o outro é dentro da resolução que a gente descobre. 6 parcelas a mais, 600 reais a mais. Opa! Isso quer dizer que essas 6 parcelas, que é a diferença entre as parcelas, vale 600 reais, que é a diferença do dinheiro, né? Se eu compro 2 objetos a mais e pago 20 reais a mais, esses 2 objetos custam os 20 reais que eu paguei a mais. Se eu recebo 6 parcelas a mais e por isso recebo 600 reais a mais, significa que as 6 parcelas valem 600 reais. Ora, se 6 parcelas valem 600 reais, uma parcela tem que valer quanto? 100, né? 100 vezes 6, 600. Ora, uma parcela vale quanto? 100 reais. Local de uma parcela na divisão proporcional na nossa ferramenta não é aqui? Uma parcela não é a constante de proporcionalidade? Pronto, já encontramos o K. Então vai ficar 4, que é esse cara aqui, vezes o K, que é o que nós encontramos, que é 100, o que dá a resposta da questão, que é 400. 400 que está lá na alternativa C de cão. Tranquilão? E se o exercício perguntasse qual o valor total que foi dividido? Ora, se x dividido por 20 dá 100, 100 vezes 20 vai dar o x, né? 10 dividido por 2 dá 5, resto 0. 5 vezes 2 mais 0 vai dar o 10 de novo. Então, 100 vezes 20 vai dar o valor de x, que é 2.000. Tranquilão? Então, encontrado o valor de uma parcela na divisão proporcional, você consegue encontrar qualquer outra coisa. Tranquilão? Próximo bloco, continuamos com divisão proporcional. Até lá!